unção, que Deus falou até aqui. Só quem ficou despercebendo que não ouviu a voz de Deus, mas Deus falou. Né? E Deus vai continuar falando. Glória a Deus. Né? Através da palavra, da sua palavra. Então, nesse momento, irmãos, nós costumamos dar 1 hora para a preleitora. Né? Se Deus falar menos, amém. Se Deus, amém. Mas é um congresso, os irmãos entendam. Amém? Teve vários louvores. E nesse momento eu gostaria de estar chamando a missionária Rose. Vai estar trazendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Palmas para o Senhor. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Estamos alegres por estarmos na presença desse Deus que é fiel. Já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Emanuel, a sua esposa, as irmãs do Círculo de Oração, Raio de Luz. É Raio de Luz? Ó, já mudei o nome do Círculo de Oração, só Jesus, né? O Senhor é a luz. Amém? Deus abençoe a cada uma das irmãs, estão de parabéns por estar, né, lindas na presença do Senhor. E eu glorifico a Deus pelo tema. Glorifico mesmo. Porque nos dias de hoje a igreja precisa acordar. E hoje em dia a igreja só quer oba-oba. Né? Hoje a igreja do Senhor, a noiva do Senhor está dormindo. E é tempo da gente despertar na presença dEle. Se o tema veio, irmãos, é porque está precisando de vigilância. Ninguém vai pôr um tema num congresso que não esteja acontecendo alguma coisa. Ninguém vai escolher um tema da Bíblia para colocar aquilo que não está acontecendo. Talvez está acontecendo só lá na minha igreja, só na Pentecostal, povo de Deus, que a igreja precisa acordar e estar em vigilância. Aqui ninguém precisa estar vigilante. Se o tema veio é porque está necessitando de estarmos em vigilância, porque Ele está às portas. Eu quero agradecer ao Senhor por estar nessa festividade hoje. Confesso que grande foi a presença do Senhor, a qual eu senti quando as irmãs apresentaram as virgens aqui nessa noite. Nós louvamos ao Senhor. E eu agradeço a Deus também por esses dias ter retornado a minha voz, porque se fosse semana passada eu não conseguiria pregar. Mas estivemos pregando mesmo assim sem voz, lá em Monjolos e em Corinto, lá em Minas Gerais, né, logo ali, né, um reino tão distante que eu achei que não chegava nunca, mas a gente chegou para pregar a palavra mesmo rouca, sem voz, mas falamos de Jesus para a glória do nome do Senhor. Sem perca de tempo, abra vossas Bíblias no tema, no livro de Mateus, do seu capítulo 25, uma palavra muito conhecida da igreja, e nós sabemos que o Senhor, Ele vem falando nos últimos dias, e posso confessar à igreja, nós temos andado um pouco, que o Senhor assim tem nos levado em muitos lugares, e não vá pensando você que as coisas estão boas não, viu? O negócio é estreito na terra, e nós começamos a ver que tem gente que acha que não está acontecendo nada. Uma coisa eu posso afirmar para você, e deixar você bem claro, que o noivo está bem perto de arrebatar a sua igreja. E triste vai ser daquela que quando bater na porta, ela já vai estar fechada. E ele vai poder dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Essa vai ser a mensagem daquele que ainda mesmo está na presença do Senhor, mas não tem azeite. E nós começamos a ver que o negócio é muito sério. Irmãos, entenda. Tem gente que diz assim, morreu, acabou. Não, a morte é um princípio para uma vida eterna. Agora quem decide onde quer ficar é eu e você. Se vamos passar uma eternidade no inferno, ou se queremos passar uma eternidade na presença do Altíssimo, adorando e bendizendo o nome dEle. Ele deixou para a gente escolher. E é para isso que a gente precisa acordar, porque naquele grande dia vai ter muita surpresa. Nós sabemos que o negócio vai ficar muito estreito nessa terra. Livro de Mateus, capítulo 25. Eu vou ler somente o tema para a gente tomar tempo.
que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. Nós sabemos que essa parábola, a qual o livro de Mateus vai nos relatar sobre estas 10 virgens. Sabemos, irmãos, que no tempo dos casamentos judaicos, era de costume um noivo aparecer pela noite para ir ver a noiva. E quando ele aparecia, até mesmo as damas, que quer dizer as virgens, elas estavam com as suas lâmpadas acesas para poder até mesmo clarear o caminho para que a noiva pudesse ir até ele. Isso era lá no tempo judaico. E sabemos também que no casamento judaico, até mesmo quando as moças iam se casar, elas eram prometidas a um homem, elas eram prometidas ao seu noivo, mas cada um ficava na sua casa, cada um ficava naquele lugar, ninguém se via até o dia do casamento. O noivo não via a noiva e nem a noiva via o seu noivo. E sabemos bem que no casamento era dado um dote para que ela viesse até mesmo dar para aquela família, para poder aquela noiva, aquela moça se casar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o dote já foi pago. O noivo, ele já pagou o dote na cruz do Calvário e resgate a minha e a sua vida. E esse dote, ele custou preço de sangue. Ele não foi ouro, não foi prata, mas ele custou um preço muito alto pela minha e pela sua vida. O noivo já pagou. Ele está aguardando, nós estamos aguardando somente a sua vinda para poder lhe arrebatar a sua noiva. E agora, irmãos, nós sabemos que a parábola vai nos falar acerca das 10 virgens. E é interessante que no decorrer do texto, a Bíblia vai nos dizer que todas eram virgens, todas estavam aguardando. Mas não se engane, por toda ser virgem, e virgindade, ela é símbolo de quê? É símbolo de pureza, é símbolo de santidade, é símbolo até mesmo de algo que podemos ver e dizer, é puro, é até mesmo é santo, é santificado. Virgindade significa pureza, e nós começamos a ver que todas eram virgem. Mas eu quero dizer para você, não se engane aos olhos de que você achar e olhar para uma virgem e dizer, é virgem, ela é pura, está vestida de branco. Mas uma coisa que eu relato, não é até mesmo necessário somente ser virgem, tem que ter azeite, tem que ter o azeite. Pode vir para a igreja, pode vir orar, pode vir aqui na frente e adorar, mas se não tiver azeite, pode, irmãos, até mesmo aos nossos olhos até mesmo carnal, nós poderemos até olhar para as 10 virgens e dizer, quais são as prudentes, quais são as loucas. Aos nossos olhos carnais, todas poderemos passar desapercebido, sem saber quem era quem. Mas uma coisa eu posso dizer, diante dos olhos dele, ninguém escapa. Ele sabe quem é e sabe quem não é. Ele sabe quem está vestido uma veste de virgem. Ele sabe quem está até mesmo aguardando, mas ele sabe quem tem azeite e quem não tem. A diferença é essa. Aos nossos olhos a gente olha e diz, todas são virgens, todas são puras, todas têm santidade. Não se engane, viu? Não vamos nos enganar, porque todo mundo pensa que a lua, ela tem brilho próprio. A lua não tem brilho próprio, você sabia disso? Ao até mesmo anoitecer, ela resplandece uma luz que todo mundo fica encantado. Mas ao amanhecer, se esclarece todas as coisas, porque
ela não tem luz nenhuma. O que reflete a luz da lua é o sol. E eu acho interessante que tem muita gente refletindo uma coisa que não tem, que é a presença de Deus. Não adianta a gente achar que pode enganar o Espírito Santo de Deus. As 10 virgens. A Bíblia diz que o reino dos céus é comparado, é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Mas à meia-noite ouve-se um clamor. Aí vem o noivo, aí vem o esposo. Todas estão aguardando, todas são virgens, todas estão com as suas lâmpadas, tanto as loucas como as prudentes. Tem lâmpadas, as loucas também têm lâmpada, as prudentes têm lâmpadas, todas também dormiram, todas tosquenejaram, todas adormeceram, as 10 também adormeceram. A loucura aqui não é o sono, a loucura aqui sabe qual é? Irmãos, tosquenejar, dormir, é aguardar, é esperar, mas aquela que tem azeite, ela está preparada para esperar um prazo até muito longo. Ela também está preparada para aguardar um prazo que vem muito até mesmo longo. E a gente começa a ver, achar interessante essa parábola. Eu estudando hoje, eu posso dizer para você, o dia inteiro estudando, o dia inteiro. As pessoas dizem, mas é uma palavra que não precisa estudar, você que pensa. A parábola das 10 virgens é um alerta tão grande para a igreja, que a gente começa a ver que a prudência e a vigilância. Agora a gente começa a ver, aqui vai falando de uma vigilância. E a gente começa a ver que o sono não foi um sinal da loucura. Ou seja, as virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. A prudência não está relacionada ao sono, mas no fato de ter ou não o azeite. Isto é, ser prudente e estar preparado e possuir azeite. O negócio aqui não é só dormir, porque as prudentes também dormiram, mas aqui a diferença é que elas dormiram, mas tinha azeite. Elas tinham, além de ter azeite, tinha reserva. Não adianta ter só lâmpada, não adianta ter só roupa de até mesmo de noiva, não adianta ter aparência de noiva. O que vai fazer a diferença é a presença dele na minha e na sua vida. E quem quer ser noiva, quem quer ser separada, não se envolve no pecado, não mancha as suas vestes, não anda aí fazendo o que quer, andando do jeito que quer, falando da maneira que quer. Quem é separada, ela diz, eu sou noiva, eu estou aguardando o meu noivo, e não vou contaminar as minhas vestes. Quem é noiva não sai de qualquer jeito, não anda de qualquer jeito. A vigilância e a prudência é aquela que nos prepara para uma longa espera. Sabe o que é ser vigilante? É se preparar para uma longa espera. As loucas, elas esperam o Senhor a qualquer momento. As prudentes esperam em todo tempo. As loucas esperam em qualquer momento, mas as prudentes estão aguardando em todo tempo. Elas estão vigilantes, dizendo, eu não posso viver assim, andar assim, falar assim. Eu tenho que servir, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ter fidelidade, eu tenho que ter santidade. Falar em santidade hoje em dia é um tabu, porque as pessoas, os crentes já não sabem mais o que é isso. E noiva que se preza, virgem que se preza, ela anda em santidade. Nós começamos a ver que noiva, e agora eu faço uma pergunta para a igreja.
lendo essa parábola, lendo essa mensagem, diz que à meia-noite houve-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. É tão fácil agora pedir, né? Só que tem gente que acha que azeite é fácil se conquistar. Se você ver lá em Números, até mesmo vai dizer sobre o azeite puro. Azeite puro é aquele que mantinha o candeeiro aceso de dia e de noite. Ele não poderia se apagar. Mas o que mantém aquele candeeiro aceso tinha que ser azeite puro. E sabe como que se tem azeite puro? É pegando as azeitonas, até mesmo machucando elas, esmagando, até virar uma argamassa, e depois espremer, e aí depois começa a ter o azeite puro. Aí tem gente que acha que para ter azeite puro, para manter lamparina acesa é fácil. Para manter, irmãos, lamparina acesa, eu quero dizer para você, não é até mesmo acetona, é azeite. Tem gente confundindo acetona com azeite. As loucas levam acetona, mas as prudentes, elas andam com azeite puro, porque elas pagam preço para ter azeite. Aí eu pergunto: quem quer pagar preço para ter azeite? Quem quer levantar de madrugada para descer na oração para ter azeite? Quem quer ficar 12 horas de jejum, com o estômago golando na coluna, até mesmo você sentindo o cheiro do café, e o vizinho está fazendo a janta, está fazendo o almoço, e você está lá dizendo: eu quero ter azeite. E azeite simboliza a presença de Deus na minha e na sua vida. Quem quer pagar preço? Hoje em dia a noiva está tão acomodada, porque a noiva não se paga mais preço. Tem gente que diz: não precisa tudo isso não, missionária Rose. A gente vai na oração de manhã, e ainda quando vem brigando. E ainda quando vem contendendo porque a outra não chegou. E quando vem maldizendo. E quando vem dizendo: porque só eu que tenho que vir. Cadê a fulana? Estamos num congresso do ciclo de oração, e sabemos que temos as prudentes e temos as loucas. As prudentes é aquela que põe a oração. As loucas diz: para que tanto orar? A gente já orou sábado, já orou domingo. Para que orar segunda? Para que orar terça? Para que orar quarta? É todo dia oração, é todo dia tem que estar lá na igreja. Não precisa tudo isso. Precisa de tudo isso e mais um pouco. Para oração, as loucas dizem: hoje eu não vou não, que eu estou, tô de saco cheio daquela irmã. Tem umas que é assim. E a gente acha interessante. É noiva, está de branco, está convertido, tem lâmpada, mas não tem azeite. Quem não tem a presença, minha querida, o caminho se torna escuro e você não. Deus é aquela que vai nos guiando para poder se manter na presença dEle, para poder continuarmos a caminhada. E nós começamos a ver que tem muita gente que se engana. Aí diz: é noiva, vai na igreja, vai lá no ciclo de oração, senta. Mas a noiva, até mesmo aquela prudente que tem, irmãos, a presença é aquela que acredita no arrebatamento. Está preparada, e tem que estar naquele grande dia. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de dizer para o pastor: espera aí que eu vou para a oração, espera aí que eu vou fazer isso. Não vai dar tempo. Ele vai se apresentar. Você vai ter que pegar a sua lâmpada e vai ter que seguir o caminho até o noivo. Agora a Bíblia diz que aquelas virgens se preocupam. Por quê? E eu digo que a igreja está dormindo porque a noiva está tão acomodada nos últimos dias que a gente não quer mais pagar preço para ter azeite. Aí só se mantém lamparina acesa é com azeite. Como eu disse, não é acetona.
Acetona acende e evapora, azeite permanece. Ainda que você esteja dormindo, mas está aguardando. Ainda que você tosqueneje, mas a sua lamparina está acesa. Ainda que você dá uma cochilada, mas você acorda e diz: espera aí, a minha lamparina tem que estar acesa para me encontrar com o noivo. Não adianta ter só isso. Mas o que eu vejo uma igreja hoje em dia, não um comodismo tão grande. Porque, irmãos, estamos num congresso. Olha que linda, a igreja está cheia. Mas vem aqui num dia de oração. Em qualquer igreja. Em qualquer igreja. Vai num dia lá que é colocado o culto de oração. Para você ver quantos que tem. Para você ver quantos que chega. Aí a gente começa a ver que o crente, até mesmo a noiva que está aguardando o noivo, hoje em dia não tem tempo mais para nada. Mas tem tempo para ficar a madrugada inteirinha assistindo séries da Netflix. E sai de uma série, entra na outra, sai de uma série, entra na outra, sai de uma série, entra na outra. Mas eu tenho 66 séries para te indicar, de Gênesis a Apocalipse. Você vê Ele curar, libertar, transformar. Você vê Ele restaurar, vê Ele levantar, vê Ele fortalecer, vê Ele dar cura, irmãos, e libertação. Vê Ele guerrear, vê Ele derrubar reinos, vê Ele levantar reino, vê Ele destruir, vê Ele fazer, vê Ele abrir mar, jogar os demônios gigantes por terra, vê derrubar a muralha. Mas ninguém está interessado nestas até mesmo séries de Gênesis, Apocalipse. Por que que crente não tem mais tempo de vir para a oração de manhã? Porque passa a madrugada inteirinha nas séries. Sai de uma e entra em outra. A igreja está tão acomodada, a noiva, ela pega lá um potão de pipoca e diz: bora, vai série. Aí tem umas que diz: a gente vai assistir as séries de Gênesis, Apocalipse, que é mais fácil do que ler a Bíblia. Aí tem gente que ainda tem coragem de vir na igreja, pegar o microfone e contar a série que ela assistiu e ainda fala heresia. E a gente fica lá só olhando. A gente que tem Bíblia, a gente fica só olhando. Jesus, me segura aqui. Segura nós aqui, Jesus. Para a gente não ir lá e tomar o microfone dessa noiva que está falando heresia. E o que mais a gente vê hoje é heresia. Por quê? Porque a noiva está dormindo, não sai das séries. Irmãos, eu estou dizendo alguma coisa demais aqui? Não, irmãos. Porque a noiva está acomodada. Se a gente fala de um culto de oração, é uma contenda que só o sangue do Cordeiro. Se a gente fala de culto de ensinamento, escola bíblica dominical, se a gente fala que é estudo da Bíblia, dá sono no crente, é uma abrição de boca que não para mais, o sono bate, mas quando fica lá na frente das séries, não tem sono, não dá cansaço, o olho não arde, não dá vontade de ir no banheiro, não dá vontade de fazer nada, mas quando pega a Bíblia para ler um versículo, o sono bate. Aí a canseira vem, o sono aparece do nada. A noiva precisa ter azeite para se encontrar com o noivo. O negócio é sério. Quando ele voltar, ele vai dizer para muito: apartai-vos, não vos conheço. Aí vamos poder dizer: em teu nome eu preguei, revelei, até demônio expulsei. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No capítulo de Mateus 24, vai nos falar acerca também da vigilância, vai falar também dos dias maus, dos terremotos, das coisas que estão acontecendo, acerca da vigilância, porque o Filho do Homem se aproxima. E o capítulo 25, ele vai relatar da sua noiva. E a gente vê cada noiva, irmãos, que a gente precisa falar: Jesus, que noiva é essa? É umas noivas que está falando: Jesus, nos dá graça. E o Senhor mandava perguntar à igreja: noiva pode ter amante? Noiva pode ter amante? Nós, na nossa vida pessoal, quando estamos para nos casar, escolhemos uma pessoa que amamos, estamos nos preparando, a gente faz tanto preparativo, o vestido tem que ser o melhor,
O fotógrafo tem que pegar todas as cenas. A igreja tem que estar linda, preparada. Os padrinhos têm que estar impecáveis, todos bonitinhos para se apresentar. E o mais interessante e o aguardado é o entrar da noiva. Agora você imagina uma noiva que ela está entrando para se casar. E até mesmo eu pergunto para a igreja, estou fazendo aqui uma conjecturação, e eu posso conjecturar porque a Bíblia me deixa e me permite fazer isso. Agora eu pergunto, quando a gente ama alguém, que a gente está prestes a se casar, a gente pensa em traí-lo? A gente pensa de fazer alguma coisa para desagradar a ele? A gente pensa em fazer uma coisa para entristecer a ele? Até a gente chegar no altar? E por que que a gente trai tanto ao Senhor? Por que que a gente faz tanta coisa que não agrada ao noivo, sabendo que somos a noiva e estamos prestes a nos casar? Aí por que que nós fizemos tanta coisa que desagrada ao noivo? Porque andamos de qualquer jeito? Porque fizemos tanta coisa que desagrada a ele? Em Oséias, o Senhor deixa bem claro, dizendo para ele: pega uma mulher prostituta e casa-se com ela. Ele vai dizendo acerca de Jerusalém, o povo de Israel, que já tinha pecado, que já tinha voltado às suas práticas pecaminosas. Ele disse que amou ela desde o princípio, trocou as suas vestes, colocou ela do lado dele, mas ela o traiu, voltou a adulterar e voltou para a prostituição. E sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? A igreja do Senhor está vivendo um tempo de prostituição espiritual. Estão vivendo de qualquer maneira, estão fazendo de qualquer jeito, estão vivendo de qualquer maneira. Mas uma coisa que eu acho lindo é que em Oséias, mesmo ele sabendo que a noiva faria tudo isso com ele, ele disse: eu me casarei com ela, eu novamente a limparei, eu novamente trocarei as suas vestes, eu novamente colocarei um anel ao seu dedo e direi a ela: é minha noiva. Sabe, o único que mesmo a gente fazendo e pecando todos os dias, e a gente chegar aqui, dobrar os joelhos e dizer para ele: me perdoa, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, limpa minhas vestes, labadai, orevacé, limpa minhas vestes com o sangue do Cordeiro, torna minhas vestes, Senhor, manchada, branca, Senhor, como a neve, ainda que o meu pecado esteja como a escarlate, o Senhor tem o poder de limpar as nossas vestes, para nos tornarmos santos e purificados na sua presença. Alai, orevacere, camandai. E nessa noite, quando a igreja se apresentou às 10 virgens, eu senti fortemente a presença do Espírito de Deus. Ele dizia ao meu coração: diz a minha noiva que eu estou aqui. Alai, orevacere, camandai. Ainda que alguma delas estão com as suas lâmpadas até mesmo apagadas, ele diz: tem chance, porque eu ainda não vim, eu ainda não retornei. É tempo da gente começar a buscar o azeite para se encontrar com o noivo. Aleluias. Senti fortemente a presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Irmãos, não adianta a gente querer enfeitar a palavra. Enfeitar a palavra, irmãos, para a igreja pular, para a igreja dar glória. Eu não preciso disso, porque eu não sou animadora de palco. A palavra é essa: é tempo da gente se começar a buscar azeite e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para poder nos santificarmos.
A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não basta ser noiva, não basta ter lâmpada, não basta só isso. Tem que ter azeite. A diferença aqui é a presença dele na nossa vida. E quem tem a presença dele é diferente. Não tem esse negócio, irmãos. Porque aonde você pisa a planta do seu pé, você é reconhecido e reconhecida como um homem e uma mulher de Deus. E você não precisa de crachá para dizer, eu sou isso. Não, quem te apresenta é o Espírito Santo. Ele diz, aí é minha noiva, não se contamina, não manche as suas vestes no pecado que está aí fora. E quantas noivas se contaminando dentro da sua própria casa, no que vê, no que assiste nas redes sociais. Homens vendo pornografias, não tenho medo de pregar. Irmãs vendo coisas que não agradam a Deus. Prego com propriedade, porque na minha casa não tem Netflix. A internet, quando chega lá, já morre no caminho, que eu moro num reino tão distante, lá no meio do mato. Quando ela pensa em chegar, ela já morre no meio do caminho e diz, aí tu não chega. Aí tem gente que diz, mas irmã, como é que tu consegue falar com o povo? Tem hora que a gente tem que sair para fora, levantar o celular para cima e vai caçando o sinal. Para quê? Para a gente atender a agenda. Mas hoje a noiva, hoje, irmãos, o pecado está tão perto que ninguém mais precisa sair dentro de casa para pecar. Antes as pessoas saíam de casa para se encontrar. Hoje em dia se encontra nas redes sociais, fica lá vendo e conversando e batendo papo com quem não deve até mesmo bater papo. Homens casados batendo papo com mulheres que são das redes sociais. Irmãs batendo papo com homens que nem conhece. E Jesus está esperando a gente para bater um papo com Ele, para dizer para Ele, me ensina a ser fiel e a ter fidelidade. Aí a gente vê que as pessoas dizem, não, irmã, não tem nada a ver, tudo a ver. Tudo a ver. Quando você menos espera, a Bíblia diz que é melhor que não conhecesse do que conhecer e não obedecer. Aí a gente acha interessante. E tem gente que se escandaliza. Tem gente que diz, mas o fulano se dizia ser crente, pregava que o fogo descia. Aí eu te pergunto, tem azeite para ter o dom do discernimento para saber se é Deus? Não? Porque sem azeite, você também não tem discernimento do Espírito de Deus. Tem azeite, tem oração para saber se é Deus ou não. Tem autoridade para ir lá e dizer, senta no seu lugar, porque não é Deus que está lhe usando. Aí tem gente que diz, irmã, tu é doida? Não, sou não. Sou daquelas crentes bem quadrada lá do templo lá atrás. Viu? Que para se entregar uma mensagem de Deus, o povo tinha medo. Hoje em dia não, sai um bocado de gente aí com a vida toda desmantelada e dizendo, entregando profetada para as pessoas que estão perecendo, que estão passando o processo. E tem gente que diz, irmã, mas Deus falou nada. Se tivesse azeite, sabia que não tinha sido Deus. E é por isso que eu não me iludo com muita coisa. Sabe aonde é a minha base? A palavra dele é a verdadeira revelação, aonde eu preciso para me manter de pé e para continuar a caminhar na presença do Senhor. Virgem, noiva que é movida só revelação de vaso, te prepara, começa a buscar azeite, para você não ficar no meio do caminho, entristecida e sem nada de Deus e colocando a culpa nos outros. Aí a gente pergunta, o negócio é tão estreito, que eu fui nos cultos, em certos lugares que a gente chega,
Tem gente que acha que a gente é do outro planeta. Quem pensa assim, irmão? Já chegou assim num lugar que as pessoas pensam que você é de outro planeta? Aí a gente chega lá, eles olham para a gente do pé à cabeça e olham para a gente e dizem, essa irmã é estranha. Aí eu digo, não, filha, eu sou noiva. Estranha é tu, que não parece uma noiva. Aí eles olham para a gente e diz, é doida. A gente diz, até o tutano. A gente é, pelo Senhor. Eu louvo a Deus que eu aceitei a Jesus numa época, e já faz alguns anos, que quando eu aceitei a Jesus, ao invés de me envolver com as meninas da minha idade, que eu tinha 20 e poucos anos, eu disse, vou nada, essas meninas têm a cabeça voada, eu não sou doida de me ajuntar com elas, eu vou me ajuntar com as irmãs do coque, do círculo de oração. E sabe quem eram as irmãs do coque? Da Deus e Amor. Aí fui lá me ajuntar com essas mulheres, para quê? E vamos embora para o monte. Bora, irmã Rose, vai ter monte, bora. E chegamos no monte e a gente começamos a colocar a cara no pó, não o pó na cara. A gente coloca a cara no pó e começamos a orar. Aí, irmãos, é 1 hora de oração, 2, 3, 4. Enquanto eu pensava que elas estavam dizendo amém, elas começavam a orar de novo. Aí quando eu pensava, dava as 4, 5, 6 horas, enquanto eu pensava, pastor Emanuel, que elas iam dizer, agradecemos a oportunidade, elas começavam a orar de novo. Aí eu dizia, meu Deus, que negócio estreito. Aí elas diziam para mim, irmã Rose, quer ser crente? Eu digo, quero. Até o tutano, ela diz, então coloca essa cara no pó e vamos começar a orar e se envolver no manto da oração para você ter azeite. E eu disse para ela, meu Deus, e precisa tudo isso? Ela dizia, precisa. E a gente juntava, a irmã naquela época tinha 9, ela tem 10 filhos. Naquela época ela estava com 9 em casa, porque a mais velha era casada. E eu juntava com meus 4, imagina, e a gente ia para a casa dela. Sabe qual foi a minha vida? A minha escola? Um bambuzal no meio do matagal. E a gente ficava lá de manhã, de tarde e de noite. Amanhecíamos o dia lá, com uma cara no pó, para quê? Pedindo ao Senhor, fale conosco, fale conosco, fale conosco. Desce sobre nós a tua unção, a tua graça. Desce sobre nós, Senhor, o teu azeite. Desce sobre nós revestimento. Desce sobre nós, Senhor, a tua graça. Desce sobre nós, Senhor, até que Deus respondesse. A gente estava com a cara no pó. E agora eu falo para você, pensa numa manifestação de glória. E se alguém se levantasse para entregar algo que não fosse da parte de Deus, a irmã Cida já levantava, colocava a mão na cabeça e já expulsava. E eu dava glória. Foi assim que eu aprendi a ser crente. E foi assim que eu aprendi a palavra. E elas diziam para mim, fique na palavra. E tudo que disser, permaneça na palavra. Em tudo que falarem, continue na palavra. Em tudo que disserem, permaneça na palavra. Em tudo que falarem, continue na palavra. Porque ela é revelação para a tua vida eterna. Aí eu acho interessante, é que quando se ouve-se o clamor, todas estavam dormindo, mas todas ouviram, não ouviram? Ouviram o clamor, tanto as loucas como as prudentes, ouviram o clamor. Todas que estavam tosquenejaram, dormiram. Aí a Bíblia vai nos dizer que as loucas chegam perto das prudentes e pensam na folga, dai-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam, dai-nos do vosso azeite. Agora pensa eu, missionária Rose, que não sou abestada, nem besta, nem doida, eu vou dar azeite para uma irmã dessa? Dou nada. A gente chama para vir para a oração, não dá para chegar. A gente chama para vir para um dia com Deus, não dá para vir. A gente chama para vir orar, é 1 hora só, das 8 às 9, inventa desculpa para tudo. Aí a gente chama e ainda quer dado. Minha querida, entenda um negócio aqui. Azeite não se dá, minha amada. Azeite se compra. E ela disse, ide comprai, para não faltar a nós e nem a vós, vai até lá e compra. Eu que não sou besta de ficar negociando azeite. Irmã, você quer um pouquinho de azeite? Toma um bocadinho.
Para com esse negócio. Aí a gente vê um bocado de hoje em dia, as loucas. Sabe o que elas fazem? Sabe que a gente está lá no dia com Deus, 24 horas de jejum, que a gente faz uns dias com Deus, esse meio doido aí. É 12 horas, é 24 horas, é 2 dias. E todo mês tem, irmãos. Hoje em dia aqui não é tempo que está faltando. Está faltando, sabe o quê? É falta de interesse. Hoje em dia tem igreja aberta, tem tarde da bênção, tem ciclo de oração. Mas as irmãs, elas dizem, não, eu vou ficar aqui no vale. E a gente pensa que é no vale da prova, é no vale a... Enquanto a gente está lá pagando preço, buscando azeite puro para manter lamparina acesa. E para ter presença é só com lamparina acesa. Para ter presença é somente com azeite puro. Para ter presença não é só dizer que tem, mas tem que ter o azeite na sua lamparina. Aí ela diz, e de comprar, e azeite não se dá, azeite se vende. Mas alguém está disposto a buscar o preço para manter a lamparina acesa? Aí elas dizem, vai lá comprar para não faltar na minha nem a vocês. As doidas vão, as loucas, vai-se embora comprar. Só que é tarde, está tudo acabado, fechado. O noivo já está na porta aguardando as prudentes. A Bíblia diz que conforme elas dormem, as prudentes que tinham lamparina e estavam acesas, além disso, elas tinham reserva. Sabe o que acontece? Quando elas veem aquele foguinho desse tamaninho, elas pegam o azeite que é da reserva, uma cumbuquinha que está do lado, porque quem é crente sabe, anda com a reserva. Ela diz, espera aí, a nossa lamparina está apagando, mas até chegar perto dele, ela vai se manter acesa. A gente tem reserva. Pegou a reserva, deitou na lamparina, o fogo se acendeu e elas continuaram na marcha até chegar na presença dele. É assim que a gente vai chegar, é com azeite puro, para chegar na presença do Senhor, porque Ele é fiel. Aí a gente acha engraçado que elas dizem, as nossas lâmpadas se apagam. Aí a gente vai olhar para a irmã que não gosta da oração, que tem irmã que não gosta. Elas gostam de vir aqui cantar, né? Chegou a vez de cantar, ela diz, eu tenho que ter oportunidade para cantar. Chama ela para orar para você ver. Para cantar ela gosta. Dia de congresso, então, irmãs, é um congresso, prego muito em congresso, e muito até mesmo em outros estados, mas a gente tem um congresso do círculo de oração, e temos o congresso das irmãs que gostam de vir no círculo de oração. A gente tem as irmãs do congresso do círculo de oração do ano todo, é aquelas irmãs que vêm na oração, que vem na consagração, que vem no jejum, que vem na escola bíblica dominical. Mas a gente tem as irmãs que gostam de mostrar o cabelo, a roupa e o sapato. E ela diz, eu preciso estar na festa, porque eu sou noiva. É nessa hora que a gente vê quem tem azeite e quem não tem azeite. Não se engane aos teus olhos carnais, por olhar que todo mundo aqui é virgem. Só vai destacar quem tem azeite. Aí a gente chama, bora irmã para oração. Aí elas falam, não irmã, hoje não dá. Mas quando o vento assopra, aí sabe o que eu acho interessante? Elas têm o nosso número, né? Aí elas ligam para nós de chamada de vídeo. Tem umas que é tão cara de pau, que eu não vou dar nem azeite para elas, eu vou dar um óleo de peroba. E elas olham para nós e dizem, irmã, estou te ligando para a irmã fazer uma oração por mim e tirar uma palavra. Ai, irmão, eu não sei o que eu faço uma hora dessa. E tem umas, quando eu vejo essa chamada de vídeo, eu faço, né? Meu celular fica lá em cima da cama, ele está lá para o teto mesmo, mas ele vai continuar olhando para o teto. E a gente sabe que irmãs que não gostam de entrar na guerra, a gente ajuda irmãs que estão na guerra. Agora, quem só quer melzinho na chupeta,
Sinto muito, minha querida, eu não vendo, não troco, não negocio o meu azeite. A gente estamos aqui para ajudar quem está na guerra. A gente está aqui para ajudar, para poder continuar a caminhada. Mas aquelas que só querem mamão com açúcar, sinto muito em dizer: e de comprai, para que não falte a nós e nem a vós. Vai comprar o seu azeite. Levanta de manhã, levanta de madrugada, comece a buscar a presença, comece a chamar a Ele, a clamar por Ele, porque Ele vai te ouvir. Aí tem umas que mandam áudio. Elas mandam um áudio pra gente bem extenso. Faz uma cena, tem pessoas que irmã, a Globo está perdendo para essas irmãs. Parece umas atrizes. E elas encenam, faz um choro, e faz uma lamentação, e a gente sabe que é aquelas que não gostam de orar. Eu estou dizendo das virgens loucas, que não gosta de oração. Só se tem azeite quando tem oração. Só se tem azeite quando tem busca. Só se tem azeite, irmãos, quando a gente descemos para buscar a presença dEle. E a gente começa a ver e elas mandam áudio. Ela diz: irmã, faz uma oração por mim por áudio e tira uma palavra. Eu tiro. Eu digo: irmã, não preciso nem orar. Fazer uma oração de 5 minutos. Eu já tenho a palavra aqui para entregar. Ela diz: já, irmã, é rápido assim? Eu disse: é tete a tete aqui. O negócio aqui é lindo. Ela diz: qual é a palavra? Eu digo: é Mateus 6,6. Entra no quarto, feche a porta, fale com o Pai que está em oculto. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai te socorrer, Ele vai ao teu encontro para poder te dar azeite. E tem muita gente que paga preço. A irmã não vem na oração, não vem na escola bíblica, não vem na escola bíblica dominical, não vem nada. Aí elas vêm aqui à igreja e dizem: pastor, preciso de uma campanha na minha casa. Irmão, sinto muito. Eu não vou ficar pagando preço, pegar a prova com a mão, não. Aí tem gente que diz assim: irmã, a palavra diz que é para ser tolerante com os fracos na fé. Sim, irmão, eu sou tolerante com os fracos na fé, que aceitou a Jesus há pouco tempo. Agora crente de 50 anos, 30 anos, 50 anos dentro da igreja, e não tem coragem de vir buscar azeite. Sabe como que é a palavra? A gente ajuda quem é fraco na fé, sim. Eu estou dentro da Bíblia, mas crente que só quer mamão com a e ainda quer o nosso emprestado, sinto muito. Eu preciso manter a minha lamparina acesa, para quando Ele vir me buscar, eu ter azeite de reserva, para poder acender a minha lamparina. E a gente vê que as pessoas hoje em dia pregam, mas viver, irmão, pregar, todo mundo prega, mas eu quero viver pelo menos um pouquinho daquilo que eu prego. Porque não adianta eu vir aqui pregar para as irmãs que tem que vir para a oração se eu não vou. Não adianta vir aqui dizer para a igreja fazer 12 horas de jejum se eu não faço. Não adianta a gente falar para a igreja ler a Bíblia se eu não leio. Porque tem muita gente que faz isso, mas não faz. Ela até desce lá, né? A palavra é de exortação, é de vigilância, mas a gente tem que estar em vigilância também. A palavra vem primeiro para mim que prego, e depois vem para a igreja que está recebendo. E seria uma hipocrisia da minha parte eu não viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu digo assim, e a gente começa a ver que hoje em dia não é só pregar, é viver. Hoje em dia, irmãos, fazer descer fogo, porque hoje em dia o povo quer assim. A gente vai em vigília, as irmãs falam: irmã Rose, bora para uma vigília. Eu digo: quantas horas de oração tem? Ah, não, irmãs, lá eles fazem 5 minutinhos com as orações de pé, e depois já começa lá o manto do manto ré. Eu digo: que manto ré é esse? Hã? Aí a gente vai perguntar, chega na hora da palavra, na vigília, está todo mundo dormindo, cansado, porque já pulou e rodou. Todo mundo está suado, cansado. Aí a gente pergunta: o que aconteceu com a noiva? Aí a gente deu tanto lugar que estamos mortas. Ai, irmãos. Aí chega na hora da palavra, o povo se apresenta, né, os cantores da mídia, e vai embora. E a igreja fica lá. E quando chega na hora da palavra, o pregador fica se matando para pregar, e a igreja está todo mundo dormindo. E o outro diz: acorda, estou na palavra. Ai, estou cansado.
Ah, foi esse que está morrendo. Não sei, irmãos. Que azeite é esse que a gente recebe aqui e apaga ali fora? Que azeite é esse que a gente vem participar de um congresso 3 dias e quando chegar na segunda-feira, as irmãs estão tudo mortas? Não. A gente veio aqui para manter as lamparinas acesas e continuar tendo a presença para continuar a caminhada. As irmãs falam para mim, mas Rose, prega na vigília. Eu falo, prego nada, não vou em vigília para pregar. Não vou porque o povo gosta daqueles pregadores que faz eles dançar, rodar, pular. Eu também gosto do manto, mas quando o Espírito de Deus me convida. Aí eu digo assim, aí eu gosto desse negócio, mas quando ele me convida. Mas quando a gente vê muita carne pulando, eu digo, Jesus, eu vou para minha cama para mim não murmurar e não pecar contra o Senhor. E o que eu acho interessante, crente, a noiva paga e paga muito caro para ver um pregador da mídia em qualquer lugar. Mas ele não vem num culto de ensino que é de graça na igreja dele. Não vem. Mas se falar que vem um pregador da mídia e tem que pagar para entrar num culto que é de graça, ele vai. Não, mas é o meu pregador, olha aqui, eu sou fã dele, idólatra. Aí a gente vê os crentes, a noiva pagando para entrar num culto que é de graça, mas a oração e a consagração que é de manhã e é de graça, não tem coragem de chegar. Aí tem gente que diz, não, mas eu preciso lá para tirar foto com ela, para dizer que eu estive com ela. Meu querido, não é para você tirar foto com ninguém, é para você se apresentar diante do noivo naquele grande dia. E posso dizer para você, naquele grande dia, vai ser um particular meu e seu e dele, naquele grande dia. Há um memorial diante dele. E esse memorial não tem como escapar ninguém. Ele vai chegar lá e dizer, vem aqui, minha serva Rosiane, e eu vou me apresentar. E lá vai estar toda a minha história, vai estar a minha vida, a minha trajetória, a minha caminhada com ele. E qual vai ser a desculpa que a gente vai dar naquele grande dia? Porque tanto as loucas como as virgens vai ter que se apresentar diante dele. As loucas que não gostam de ter azeite, mas as prudentes que tenham azeite conseguem chegar até o noivo. E tem gente que quando a gente prega uma mensagem dessa, diz, ai, não era o que eu queria ouvir. Sinto muito, meu querido, se não era o que você queria ouvir, está no lugar errado. Porque o Senhor, o que Ele tem para nós nos dias de hoje, é a parábola da 10 virgens. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele diz que Ele vai vir numa hora que ninguém espera. Ele vai vir num momento que ninguém está aguardando. Ele vai vir em um tempo que ninguém mais está esperando. Mas de uma coisa é certa: o mesmo Jesus que subiu na ascensão é o mesmo que vai descer com grande poder e grande glória para arrebatar a igreja dele. E aquele que não tiver, não vai adiantar. E nós começamos a ver que as loucas esperam o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperam a todo tempo. Elas tinham azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, até mesmo vigiaram. Elas vigiaram. Irmãos, você já viu que a noiva que tem a presença e tem o azeite, nós erramos, somos falhos, somos pecadores, mas a noiva que tem a presença, quando a gente erra, irmã, fala aí, ele já não repreende a gente na hora, ele fala, volta, e eu digo, Jesus não volta, diz, volta agora. E não adianta esse negócio de voltar para depois, não. Amanhã eu vou lá e peço perdão. Ele diz, vai agora. Aí a gente olha no relógio, mas Senhor, é 11h30, deve estar dormindo ela. Tá não, ela está acordada e eu estou dizendo que ela está. Vai lá agora. Irmão, você vai desobedecer uma ordem dessa? Às vezes a gente está se arrumando para vir para o culto. Isso acontece comigo de várias vezes. E ele diz para mim, tu vai assim, que nem uma doida? Eu digo, não. Ele fala, tu é noiva, se vista direito, se arrume direito, tome posição, tome tendo, toma até mesmo vergonha.
E eu digo, Jesus. Aí ele diz para mim, olha no espelho. Eu digo, olho no espelho. Ele diz, agora tá bom, agora você vai. Porque noiva não anda do jeito que quer, noiva não faz o que quer, noiva obedece uma voz que ela ouve lá do alto. E não precisa de vaso ir na casa dela para ir lá dizer, assim diz o Senhor. Ele tem contato com ela diretamente. Ele chama a atenção dela, fala com ela, exorta ela, começa a repreender ela, e ela aceita de bom grado, porque a noiva, ela não é filho bastardo. Quem é noiva recebe, e quem não é, irmão, fica com a cara feia e diz, não foi isso que eu queria ouvir. Noiva diz, muito obrigada, Senhor. Sabe por que eu amo ao Senhor? Por eu ser falho. Teve tantas coisas que eu quis tomar partido, irmã. Tem certas coisas que a gente vê na igreja, que a gente fala para o Senhor Jesus, a minha vontade da carne era ir lá, Senhor, dar 3. Não, eu sou crente. Aí você fala para ele, Jesus, entra aqui nessa noiva que está com o vestido já quase todo manchado e faz uma limpeza, porque só da gente pensar a gente já pecou. Tem gente que acha que precisa executar o ato para dizer que fez, mas só da gente pensar a gente já pecou. Aí aonde que eu digo para ele, Senhor, olha minhas vestes de noiva aí manchando com o meu pensamento, querendo ir lá dar 3 tapas na cara da irmã. Porque não adianta dizer que ama a Deus e começar até mesmo a louvar ao Senhor, virar as costas para não ver ele e dizer, ela chegou. Tem umas que é assim. Noiva que é noiva ama o seu próximo. Ah, mas você não conhece ela. Mas uma coisa eu posso te dizer, prudente que é prudente, Jesus conhece. E quem é louca também ele conhece. Então para com esse negócio. Ou você é noiva, ou você é louca, ou você é prudente. E quem tem prudência tem azeite e não sai fazendo besteira, não sai falando o que quer, não vai tomando partido do que quer. Ela toma posição e diz, eu sou noiva. Você pode ver que a maioria dos escândalos no meio cristão é de crente louco, que não tem azeite, né? O escândalo, ele diz que é melhor você não conhecer do que conhecer e não obedecer. É melhor que pegue uma pedra, amarre no seu pescoço e se lance ao mar. Aí você vê que a maioria dos escândalos são de quem? Louco, crente que não tem azeite. Aí tem gente que olha assim e diz, mas a minha fé está quase afundando, porque eu olhava para aquela irmã, eu colocava minha mão no fogo. Foi não, filho, tu vai se queimar, o fogo vai subir para a mão, vai pegar no cabelo, vai para o braço, vai descer para o corpo. Coloque a sua mão no fogo por Jesus, Ele não peca, Ele não erra, nós somos pecadores, somos falhos. Mas quem é prudente tenta se consertar. Quem é prudente diz, espera aí, eu sou noiva, vou parar com essa besteira aqui, negócio, em nome de Jesus, preciso lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Tem gente que toma ceia, nem fala com a irmã do lado. E o orgulho, noiva, eu digo, uma noiva dessa tem azeite? Participa da ceia e dobra o joelho e diz assim, Senhor, tu sabes, e me conhece. Aí o Senhor está lá no céu olhando, dizendo, te conheço mesmo. E sei quem tu és. O orgulho, a prepotência não deixa a gente se humilhar. Quem é noiva e tem azeite se humilha. Você já percebeu que quem tem azeite é diferente de quem tem acetona? Acetona, né? Pega aquele fogo rapidinho, mas depois já acaba, né? E quem tem azeite permanece aceso. Ela tem humildade para ouvir.
a gente tem humildade até mesmo para chegar, mesmo a gente estando certo. É ouvir tudo e ainda ficar calado. Isso é ter azeite. Eu quero ver numa hora dessa. A pessoa vem lá, vem a louca, vem que vem, já vem chegando. E ela diz, eu vou cobrar satisfação e vai ser hoje. Louca. Aí ela, prudente, fica lá de cabeça baixa, ouve tudo, fica quietinha e diz, acabou, irmã? Acabei. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, irmãs? Agora você imagina duas loucas se ajuntando. O que vai dar nesse negócio? E eu louvo a Deus porque ainda tem prudente na igreja. Ainda tem noivas de lamparina acesa. Isso é ser o quê? Vigilante. E ter prudência. Isso é ser vigilante. Não adianta, irmãs, a gente dizer que tem a presença se a gente não tem a vigilância. E vigilância não é só de tempo em tempo, é em todo tempo. E eu acho interessante que tem gente que acha que por onde a gente anda, a gente não é visto. Você pode ver que Eliseu estava andando, uma mulher olhou para o esposo e disse, vejo que aquele é um homem de Deus. E o Eliseu se apresentou para ela dizendo, eu sou Eliseu, profeta, que vim depois de Elias. Recebi a capa e desci a unção dobrada. Não, ele só passou. E ela disse, vejo que ele é um homem de Deus. Sabe por quê? Anda a vigilância com a prudência. Crente, irmãos, quando chega em qualquer lugar, ainda que seja um lugar mundano da Babilônia, ele tem prudência e tem vigilância. Ele entra com prudência e com vigilância. Ele olha e diz, eu sou crente, ainda que eu esteja no meio de um bando da Babilônia, mas eu tenho prudência, eu tenho vigilância, porque se ele vier agora, eu estou preparada para subir. Ou se acontecer alguma coisa comigo aqui, eu sei para onde eu irei. Só que tem crente que não tem prudência nem vigilância. Está chegando o quê? Tempo da festa junina. A gente só vê crente tomando quentão, vinho quente. E ele pula, e ele vai... Não. Tem vigilância? Não. Aí chega fim de ano, o crente está lá. Vai na casa dos crentes, vai na casa da família que não é crente. Todo mundo é mundano. E é por isso que eu louvo a Deus, que lá no livro do Gênesis, capítulo 12, ele olhou para Abraão e disse, sai do meio da sua parentela. E eu louvo a Deus que Deus tirou eu do meio da bagaceira e me trouxe para a presença dele, limpou as minhas vestes, acendeu a minha lamparina e eu tenho que manter ela acesa, sou eu. Porque se eu estivesse no meio deles, eu estava na bagaceira até hoje. Aí a gente chega na casa dos parentes e está lá, e a gente é o quê? Crente. E crente, irmão, não tem que deixar ir em certos lugares não. Só tem que ter prudência e vigilância. Aí ele chega na casa do crente, do irmão que não é crente da família, e está lá bagaceiro, o forró comendo, o vinho descendo, a cerveja, a breja, a geladinha, que tem uns irmãos que não pode ver uma, que já fica doido, a garganta seca, o cão diz para ele, bebe, ele diz, bebo não. Aí ele diz, bebe, cara, diz, bebo não. Aí onde está a vigilância, se for louco, ele diz, é só um golinho, depois eu peço perdão. A vigilância. E tem gente de olho na gente e diz, olha lá, vamos ver agora se é crente. Aí ele está lá, né? A garganta está secando, porque isso é uma tentação. Está achando que a gente vai fugir das tentações? Lógico que não, a gente não está no céu ainda. Aqui tem tentação. Aí o crente está lá, né? Mas ele tem o quê? Prudência e vigilância. Aí ele diz, já pensou se Jesus vier agora e tiver com a breja na mão? Para onde é que tu vai, meu filho? Sem azeite e com a breja na mão? Para onde é que tu vai? Fazer um brinde lá no inferno com cão, e ele vai dizer, deixa essa cerveja aí do lado que agora vai ficar quente o negócio. E pensa que o negócio estava gelado, vai começar a ficar quente. Aí tem gente que acha que até mesmo o Senhor não pode vir. Pode. Ele pode vir no seu particular, pessoalmente para você naquele dia. Esses dias uma irmã, todos mundo conhece, a nossa irmã missionária Amanda, ela postou que perdeu um ente querido novo,
um rapaz novo. Eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela disse, teve um infarto fulminante. Aí já pensou? Está no meio da festa com o povo da sua casa, com a breja na mão, dá um infarto fulminante, com a breja já ter dado uns golados, e aí, para onde vai? Cadê a prudência? Cadê a vigilância? Porque só espera em qualquer momento, mas quem é prudente, espera em todo o tempo. Ela diz, eu estou aqui, mas eu sou noiva. Eu estou aqui, mas ele pode vir me buscar agora. E eu sei para onde eu irei com ele. Se ele chamar o meu nome, eu subo com ele. Aleluias, aleluias. Isso é prudência e vigilância. É esperar em todo o tempo. Fui para Minas Gerais, já estou terminando, semana passada. Ficamos lá 5 dias, eu preguei em Monjolos e em Corinto. E a gente foi num carro Santa Fé. Estamos todos empolgados, a irmã comprou os pneus novos. A irmã fez lá a revisão no carro. Estamos indo. Pegamos a Fernão Dias e toma a estrada. Pegamos a BR-381 e vamos embora. Depois pegamos a BR-040. Aí eu digo para vocês, estávamos louvando ao Senhor e de repente, isso antes de ir para a viagem, eu tive uma revelação que o pneu do carro estourava. E eu ali disse para Deus, Deus, nos guarda, Senhor, nos livra nessa viagem, que o Senhor nos conduza em segurança. Mas se eu ficar no meio do caminho, eu sei para onde eu irei. Eu disse para Deus, Deus, que o Senhor nos leve. E quando nós estávamos chegando, ainda não estava nem chegando perto de Corinto, estava muito longe ainda, nós estávamos na BR. De repente eu escuto um barulho estranho, e no lado do pneu que eu estava sentada, o carro em movimento, em velocidade, estourou o pneu. E a gente começa a ver aquela fumaceira, eu só dei um grito e disse para a irmã, para o carro agora. Só foi tempo dela frear e encostar no acostamento da BR, e ali passando o caminhão, vários caminhões, e a gente encostado no carro, quando o caminhão passava, balançava o carro de tanta velocidade. Quando a gente desceu do carro, no lado que eu estava sentada, o pneu estourou, um pneu novinho, irmãos, estourou. Nós começamos ali a agradecer a Deus pelo livramento, mas se naquele dia eu tivesse morrido naquele acidente, eu sei para onde eu iria, porque eu sei aonde eu tenho depositado a minha confiança, a minha fé, a minha esperança. Eu estou nessa terra, mas sei que não sou dela, porque uma cidade, ela me aguarda, a nova Jerusalém, que desce do céu. Lá não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor, lá não vai haver tristeza, porque Ele está nos aguardando. E quando descemos do carro, o irmão vai pegar o estepe está pior do pneu que estourou. E ele não tinha visto o pneu do carro, não tinha estepe. Ele vai pegar macaco, o macaco está quebrado. E a gente para na BR, isso é só para quem tem fé. Levantei a mão para o céu e disse, Deus, e agora? Olhamos umas casinhas do outro lado da BR. E eu disse para a irmã, nos enrolamos numa coberta, porque estava muito frio, de touca, meia, pareciam os moradores de rua, irmão. E a gente foi, eu disse para ela, tem coragem de atravessar a BR e pular o muro? Ela disse, irmã, tu tá doida? Eu disse, tô doida. Aqui que eu não vou ficar, eu tenho que tomar uma atitude. Tem crente que não sai da mesma situação porque não toma atitude. Não continua a caminhada porque não deixa aquele pecado para continuar a seguir ao Senhor. É tão confortável para ele que ele diz, para mim tá bom assim. Não tá bom não, meu querido, para com essa vidinha mesquinha de estar numa vida espiritual mesquinha e tá tudo bem não. Volta ao teu primeiro amor e tem atitude de sair do lugar que você está para poder caminhar. Só assim você vai alcançar até mesmo você ter azeite. E elas olharam para mim e eu disse para ela, bora. Nos enrolamos na coberta, pulamos o muro da BR, porque tinha um muro para dividir as duas pistas. E estamos nós lá, irmã, atravessa. Coloquei a coberta nas pernas e pulei o muro, atravessamos. E ela disse, irmã Rosa, cuidado com os caminhões. Eu digo, fica tranquila, fica tranquila. E atravessamos a rua. Chegamos numa casinha, só tinha um monte de homem. Já bati palma e disse, tudo bem, moço? Boa tarde. Ele disse,
tá tudo bem? Eu disse, tem um macaco para me emprestar? Ele disse, não tem um homem desse tamanho, sem camisa. A irmã disse, mas Rose, tu é doido, só tem homem aqui. Eu disse, minha filha, acorda para a vida. Eu disse, tem macaco? Ele disse, tem não. Aí eu disse para ele assim, moço, o pneu do carro estourou, estamos sem estepe, sem macaco, sem nada, só Jesus na nossa vida. Ele disse, moço, também estou sem estepe, sem macaco, sem carro, não tenho nada. Aí eu olhei para ele e disse, mas aqui na frente tem uma borracharia. Eu disse para ele, pois nós vamos lá. Eu olhei para as meninas e disse, bora na borracharia a pé. Aí ela disse, mas Rose, tu tá doida, é longe, é lá no fim do mundo. Eu disse, vamos embora. Atravessamos a pista de novo, pulamos os muros e vinha vindo um carro, irmãos, uma van. Sabe o que eu fiz? Entrei no meio da BR. Quando eu olhei aquela van, eu disse, aqui eu não faço. As irmãs ficaram tudo com medo, correram para um lado, correram para o outro. Eu parei no meio da BR e fiz só assim para aquela van. O homem já encostou, diminuiu a velocidade, já deu seta, encostou na BR, e eu já saí lá correndo, tirei a touca para não mostrar que eu era doida, né? Já tirei a coberta, que ele falou assim, essa mulher vai me assaltar. As irmãs tudo já grudaram em mim, eu disse, moço, tem um macaco para me ajudar? Nós estamos sem macaco, sem estepe, sem pneu, temos Jesus na nossa vida e nós estamos felizes por isso. Aí ele disse, eu tenho macaco. Aí levantou o carro, ali o irmão tirou o pneu, ele disse, tem uma borracharia ali. Ele disse, eu falei, então, eu estou sabendo. Ele disse, tem coragem de entrar no meu carro? Eu disse, só se for agora. Entrei no carro, a irmã disse, mas Rose, tu é doido? Ele disse, minha filha, toma atitude, a gente vai ficar no carro e vamos embora. E chegamos lá na borracharia. Irmãos, acredite se quiser, tinha 2 pneus meia vida da Santa Fé. Aro 18. Olhei para o homem da borracharia e disse para ele, quanto está esses meia vida? Porque de meia vida eu entendo. Aí eu disse para ele, ele olhou para mim e disse, eu disse para ele, não é uma vida toda esse pneu, isso aí é meia vida. E quanto está esse meia vida? Ele disse, 200 conto. Eu disse, meu filho, isso é meia vida. Aí ele disse, esse é o preço. O irmão vinha vindo com o carro se arrastando no meio do caminho, chegamos lá, trocamos o pneu. Chegamos em Corinto pela fé, sem estepe, sem macaco. Sabe por que isso? Voltamos para trás? Não voltamos para trás. Nós recuamos também não. Colocamos Jesus na frente e disse, aqui tem azeite. Vamos embora falar da palavra e o nome do Senhor ser glorificado naquele lugar. Irmãos, de tudo lá, todo mundo sabe que é uma cidade idólatra. E sabe o que aconteceu na sexta-feira? Chegamos ali para pregar num congresso que era a festividade da igreja. Mas antes da festividade, pastor Emanuel, sabe o que a igreja fazia? Pegou todo mundo da igreja, fizemos uma passeata no meio da cidade. O irmão com a caixa de som do lado, o pastor com o microfone na mão e a gente com uma harpa cristã cantando atrás e dizendo, soldados somos de Jesus. No bem, começamos a louvar ao Senhor. Dentro da cidade de Corinto, a gente começamos a chamar o povo para fora e dizer, ele vem, ele está às portas, ele está chegando. Ele está chegando. O povo começou a sair para fora de uma cidade idólatra e comecei a abraçar as vidas e dizer, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele quer te fazer tornar noiva, deixar de ser prostituta espiritual para se tornar noiva de Cristo. Chegamos no culto à noite, estava lá assim a igreja. E nós começamos a dar glória. Subimos em cima de uma caminhonete. Eu tenho um vídeo aqui, viu, irmão? Não estou mentindo, não. A gente gravou, foi tudo. Temos um vídeo, subimos em cima de uma caminhonete e saímos falando de Jesus na cidade de Corinto. E começamos a pregar ao Senhor. Sabe o que é isso? É ter azeite. Aí tem umas que a gente chama para evangelizar, pastor. Elas olham para a gente e dizem, mulher, consigo não. Não consigo estar aqui nem na esquina, na pizzaria. Mas se fosse para ela no cinema, assistir a Netflix, ela estava lá. Se arrastando com uma perna só, de amuleta, de cadeira de roda. Chegava. E é por isso que a gente precisa ter azeite. E depois fomos para Monjolos, uma cidade pequena, muito pequena. E fomos lá pregar. Irmãos, quando o povo viu a gente chegar, uma cidade pequena, as irmãs lá da igreja, sabe quantas irmãs tem na igreja? 5. Mas pensa na alegria.
Lá não tem disputa para ver quem canta bonito, quem prega melhor. A única coisa que elas queriam ouvir era a palavra dele e saber que ele vos ama e que ele estava com ela naquele lugar pequeno e simples. Uma igreja que era congresso, irmã. A igreja, a cortina, era 2 pedaços de pano amarrado, viu? Era a igreja, os bancos, era um banco aquele que fica com você com a metade das pernas todinha, só a cabeirinha da bunda sentada e as pernas todinha para fora. Chega, cansa, mas pensa numa presença de Deus naquele lugar. Sabe por que hoje a glória de Deus não se manifesta em muitas igrejas? Por causa da disputa. As noivas querendo uma puxar o cabelo da outra. Eu canto, eu prego, eu faço, eu aconteço, eu sou, eu vai. E Jesus fala: o dia que você deixar eu ser na sua vida, aí sim você vai ter azeite. O dia que você deixar eu ser, o dia que você deixar de ser eu sou e deixar eu reinar sobre a tua vida, aí você vai ser noiva. E noiva que é noiva não precisa se aparecer em público. Ela está guardando o noivo no seu particular. E eu louvo ao Senhor nessa noite. E eu faço uma pergunta para a igreja: tem azeite aí? A sua lamparina está acesa? Tem reserva? Alabada série camandai. Alavassoure camandai a sé. Anarrassúria recai oleva. Arabada série camandai a súria. Ainda que a sua lamparina e você olhe e diz: irmã, eu estou precisando de azeite, eu estou precisando de também reserva. Ele está aqui nessa noite para acrescentar o azeite. Ele está aqui para acrescentar a farinha da panela. Ele está aqui hoje para renovar as tuas forças, para você voltar ao primeiro amor, para você adorar a Ele e ter azeite e lamparina acesa e ainda ter reserva para aquele grande dia. Que a tua fé não pereça, que a tua esperança não se acabe, que a tua perseverança ela não venha ficar no meio da caminhada. Quero contar um negócio para as irmãs e estou terminando. Olhe só para Jesus. Se você só olhar para Ele, você não vai ter decepção nenhuma. Mas se você ficar olhando: ah, mas o fulano é assim, a ciclana é assado, a fica faz isso, aquela faz aquilo, você vai perecer e ficar no caminho. E você vai acabar se tornando uma virgem louca. Então olhe somente para Ele. Você acha que eu estou preocupada, irmãos, com críticas ou com elogios? Críticas não me paralisa. E elogios também não me incha. E tem muita gente preocupada com o que os outros vão pensar. Eu estou preocupada quem está até mesmo pensando ao meu respeito, que é Jesus de Nazaré, amém? As palmas louvam e engrandecem ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Rose, que Deus continue abençoando e usando, amém? Irmãos, eu tenho só um aviso para dar. A gente está com a venda de pastel ali, e tem uma menina com um caderninho anotando. Quem quiser, é só chegar lá e anotar o nome, porque tem que fritar ainda. Um pastelzinho quentinho, delicioso, para ajudar essa bênção que foi aqui, né? Gastou um pouquinho, mas Deus é fiel. Então, tem um pastelzinho ali, tem uma menina com caderno, se você quiser. E agora, irmãos, eu vou chamar a nossa irmã Mira, que ela tem umas lembrancinhas para dar para as irmãs. Amém? Irmã Mira. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Eu gostaria de cada líder, de cada igreja, viesse aqui na frente, por favor. Os pastores que vieram representando a igreja também.
Pastor Reginaldo. Vai pegando ali, vai dando, daquela lá. Tá, mas quem que é a líder? Não, pode dar depois dela. Não, espera. Júlio. Pastor Reginaldo. Só tem o pastor Reginaldo. Irmãs, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e obrigado pela presença de vocês, amém? Qual que é a mesa que você falou? Então dá uma lembrancinha para ela. Pega a lembrancinha para ela. Vocês podem ser assim. Gostaria de chamar a missionária Rosa aqui na frente. Muito obrigada. Agora, pessoal, eu gostaria de chamar o pastor presidente, que é o nosso pastor Manuel. Para quem não sabe, hoje ele está ficando mais novo. E eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé para nós estarmos cantando parabéns para ele. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pro pastor Manuel nada. Então como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Com Jesus. Eu só quero dizer que eu peço que o Senhor abençoe a irmã Mira, que mexe com o círculo de oração. Abençoe a vocês todos que se disponibilizaram da casa de vocês para vir até aqui. E eu quero dizer para todos vocês, da igreja de vocês, o que acontecer de festividade,
a não ser que a gente tenha um compromisso para cumprir. Mas se não tiver compromisso, nós vamos estar lá também, adorando junto com vocês. Porque nós temos que ser unidos aqui na terra, para chegar lá e ser um só povo, porque é só um Deus. Então nós temos que ser um só povo. Amém? Que Deus abençoe. E a menina já falou do pastel, e que Deus ilumine a volta de vocês, guarde. Fico feliz de rever as pessoas que eu busquei muita água na Pilar, irmã Cida, era do departamento lá de reclamação, a gente ia lá, ela falava, irmã Cida, eu quero café. Ela, vai, irmão, lá tomar. Então, foi muita felicidade, muito tempo, e a gente, por onde nós andar, nós temos que deixar um rastro. Rastro de amor, rastro de paz e rastro de sabedoria. Para sermos bem-sucedidos. Não adianta nós ser os crentes que a irmã pregou aqui, não. Porque o céu não entra qualquer coisa. Deus abençoe a vocês. Amém? Senhor, guarda todos eles e que o teu nome seja glorificado, Pai. Me dê sabedoria para eu conduzir aquilo que tu colocou nas minhas mãos, que eu venha ser um condutor desse rebanho, mas com a tua presença, porque sem ela eu não vou a lugar nenhum. E eu preciso de ti, Senhor, para me dar o entendimento e a sabedoria. Irmão, nós estamos aqui, a guerra foi forte, mas o vencedor foi Jesus Cristo. Tudo que fazemos tem impedimento, mas se nós lá, porque maior é o que está com nós do que aquele que está no mundo. Então, não desista do seu sonho, não desista de tudo que você vai fazer. Não olhe para quem fala, olhe para Jesus. Porque quem fala não pode te curar, não pode te levantar, não pode te dar nada. Mas o que tu serviu aqui hoje, esse tem tudo para mim e para você. Deixa eu olhar com os olhos cheios. Enquanto ele está te olhando com os olhos cheios, Jesus está dizendo, ela é minha, ele é meu, eu amo ele, eu amo ela, e assim vai. Amém, meus irmãos? Não esqueça do pastel, que é para ajudar a obra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem será? O Senhor é meu pastor e nada, e até aqui. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a doce consolação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que não seja só por hoje, seja para sempre. E essa igreja linda e maravilhosa, noiva do Cordeiro, diz: Amém. 1, 2, 3, tudo! Só mais uma vez, 1, 2, 3, tudo!